Olá, nós somos do grupo PET Engenharia Elétrica do Cefet MG do campus de Nepomuceno. Passaremos agora a mais uma aula, na qual abordaremos o tema grandezas proporcionais. Caso não tenha assistido às aulas anteriores, recomendo que pause este vídeo e assista. Esta aula será dividida em dois vídeos. No primeiro vídeo abordaremos proporção, escala e regra de 3. O próximo vídeo contará com porcentagem e razão. Vamos lá. Grandezas proporcionais. Duas ou mais grandezas são ditas proporcionais entre si se existe entre elas uma razão, ou seja, uma relação, podendo esta relação ser direta ou inversa, simples ou complexa. Como por exemplo, em uma viagem, quanto maior a distância, maior o tempo gasto. Nesse exemplo, a relação é simples, pois existem dois fatores que se relacionam: a distância e o tempo gasto. Quando existe apenas dois fatores, como nesse caso, é dito como uma relação simples. E uma relação direta, pois se um aumenta, se a distância aumenta, o tempo gasto também aumenta. Se a distância diminui, o tempo gasto também diminui. Quando ocorre desta forma, é dito como uma relação simples e direta. Temos também a relação dita como relação inversa. Por exemplo, quanto maior o desconto, menor será o valor pago no produto. Ou seja, se eu vou a uma loja, quanto mais desconto eu recebo, menos eu terei que pagar pelo produto. Essa relação é dita como relação inversa. Para compreender melhor, trouxemos aqui outros exemplos de grandezas diretamente proporcionais. O exemplo anterior novamente, distância e tempo de viagem. Se um cresce, o outro também cresce. Se um decresce, o outro também decresce. Assim acontece com o trabalho e o dinheiro. Quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu tenho. Quanto menos eu trabalhar, menos dinheiro eu tenho. E assim também o tamanho da escada. Quanto maior o tamanho da escada, mais alto eu conseguirei chegar. E o inverso acontece com as grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, o desconto e o preço do produto. Quanto maior o desconto, menor o preço do produto. Se um cresce, o outro decresce. Se um decresce, o outro cresce. Número de operários e dia de trabalho. Quanto mais pessoas trabalhando na obra eu tiver, menos dias de trabalho será gasto para que a obra seja concluída. E tempo de trabalho e dia de trabalho. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, menos dias de trabalho será gasto para finalizar o serviço. Regra de 3. A regra de 3 é um método para a resolução de exercícios relacionados à proporção. Ela pode ser simples ou composta, direta ou inversa. Para melhor compreendermos a utilização da regra de 3, passemos agora aos exercícios. No primeiro exercício, utilizaremos a regra de 3 simples. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Bom, o primeiro passo é montar uma tabela com os elementos envolvidos na relação, ou seja, as peças, o ventilador, e a partir disso observar a sua relação. A relação entre peças e ventiladores é uma relação direta, diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o número de peças, mais ventiladores serão produzidos. Quanto menor o número de peças, menos ventiladores serão produzidos. Ou seja, se eu gasto 6 peças para produzir um ventilador, logicamente eu gastarei mais peças para produzir 25 ventiladores. Como a relação é diretamente proporcional, basta multiplicarmos cruzado, como indica as setas na tabela. Gerando a seguinte equação: 25 vezes 6 igual a 1 vezes x. Isolando a incógnita, teremos que x é igual a 150. Mas 150 o quê? Aí eu volto na tabela, x está na coluna de peças, logo x é igual a 150 peças.
Passemos agora a outro exemplo. Uma empresa de peças com 6 funcionários consegue terminar uma demanda de serviço em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço com 8 funcionários, quantos dias serão necessários para terminá-lo? Bem, os passos para a resolução são o mesmo: identificar os elementos que compõem a proporção e montar a tabela, como já foi feito aqui no canto inferior esquerdo do vídeo. E a partir da tabela, agora vamos identificar a relação existente entre os dias trabalhados e o número de funcionários. Bem, se com 6 funcionários a empresa leva 24 dias para terminar o serviço, com 8 funcionários, logicamente, os dias serão menores. Logo, essa relação é uma relação inversamente proporcional, pois se o número de funcionários cresce, o número de dias decresce, como foi dito anteriormente. Essa é uma relação inversamente proporcional. Portanto, para a resolução é necessário inverter a coluna de funcionários, ou então multiplicar reto, não multiplicar em x, como já foi feito aqui no canto inferior esquerdo do vídeo. A partir daí será gerada uma equação e a resolução se iguala à do exemplo anterior. 24 vezes 6 é igual a x vezes 8. Isolando a incógnita, encontramos 18. E vindo aqui na coluna em que se encontra a incógnita x, descobrimos que é 18 dias. Até agora só trabalhamos com relações entre apenas dois elementos, por isso só utilizamos a regra de 3 simples. Vejamos então um exemplo onde é necessária a utilização da regra de 3 composta, ou seja, entre mais de dois elementos. 12 operários, em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, fazem 36 metros de certo tecido. Podemos afirmar que para fazer 12 metros do mesmo tecido, com o dobro de largura, 15 operários trabalhando 6 horas por dia levarão, e aí então quer saber o número de dias que esses operários levarão. O início é semelhante aos outros exercícios. Eu só dividi em duas tabelas, uma tabela contendo apenas o elemento da incógnita, que é o que ele quer saber, e os demais elementos para facilitar o entendimento. E o primeiro ele passa aqui em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, 12 funcionários fizeram 36 metros de tecido. Ele quer saber em quantos dias, trabalhando 6 horas por dia, 15 funcionários irão fazer 12 metros de tecido com o dobro de largura, ou seja, 24 metros de tecidos. Bom, para começo a gente tem que analisar, fazer a relação se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Para isso, a gente pega o elemento que ele quer saber, o elemento da incógnita, o número de dias, e compara em relação a cada um desses elementos. Por exemplo, dias e horas trabalhadas. Quanto mais horas eu trabalhar por dia, menos dias eu gastarei. Logo, é inversamente proporcional. Se as horas por dia aumentarem, os dias diminuirão. Como as horas por dia diminuem, os dias em relação às horas trabalhadas aumentarão. Logo, é inversamente proporcional. Bom, passando agora a comparação com os demais elementos, dias e número de funcionários também são inversamente proporcional, pois se o número de funcionários aumentar, o número de dias necessários para a confecção desse tecido diminuirá. E dias e metros de tecido são diretamente proporcional, pois quanto maior a metragem de tecido que será feita, maior o número de dias que será gasto. Feito essa análise de todos os elementos, agora os elementos que são inversamente proporcional com a nossa incógnita, a gente inverte a linha deles. Por exemplo, as horas trabalhadas, o 6 vai para o lugar do 8 e o 8 vai para o lugar do 6. O número de funcionários, o 12 vai para o lugar do 15 e o 15 vai para o lugar do 12. E como o método de tecido são diretamente proporcional, ele permanece do jeito que está. Feito isso, basta que multipliquemos toda a linha da tabela 2, transformando ela em uma só coluna. E em seguida multiplicar cruzado com os dias. Ficando assim, 90 sobre x é igual a 6 vezes 15 vezes 36 sobre 8 vezes 12 vezes 24. Chegamos então que 90 sobre x é igual a 3.240 sobre 2.304. Multiplicando isso cruzado e resolvendo chegaremos ao resultado,
Ficamos então que x vezes 3.240 é igual a 90 vezes 2.304. Isolando a incógnita x, chegamos que x é igual a 64. Basta olharmos na coluna em que x está e descobriremos que x é igual a 64 dias. Logo, levarão 64 dias. Bom, os exercícios a respeito de regra de 3 são basicamente desse tipo. Muda o elemento, muda o contexto, mas a resolução é semelhante a essa. Fazendo essa resolução não tem erro. Passemos agora então às escalas. As escalas são uma proporção entre o objeto real e a sua representação gráfica. E é muito importante frisar que a escala não possui unidade. Isso está muito presente no nosso cotidiano, em mapas, maquetes, protótipos e etc. E a escala nada mais é do que colocar em uma fração o tamanho do desenho em cima, no numerador, e o tamanho real do objeto embaixo, no denominador, da maneira mais simplificada possível, como será feito no exemplo a seguir. No exemplo, temos que uma loja com 30 metros quadrados deve ser desenhada em uma folha com 30 centímetros quadrados. E pergunta em qual escala ficará. Bem, lembrando que escala é adimensional, ou seja, temos que transformar tudo para a mesma unidade e cancelar as unidades. E reforçando que a escala é o tamanho do desenho sobre o tamanho real. A nossa escala fica 30 centímetros quadrados por 30 metros quadrados, mas como a escala é adimensional, temos que deixar tudo na mesma unidade para podermos cancelá-las. Então, temos que 1 metro quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Bom, aí é opcional. Eu vou transformar metros quadrados em centímetros quadrados para ficar mais fácil. Logo, eu vou multiplicar o 30 metros quadrados por 100, ficando 30 centímetros quadrados por 3.000 centímetros quadrados. Bom, as unidades já estão iguais, podendo então ser canceladas. Basta agora acharmos o máximo divisor entre o 30 e o 3.000 para simplificarmos o máximo possível. E o máximo divisor é o próprio 30. Então, dividindo o numerador e o denominador por 30, temos a nossa resposta. A nossa escala então fica 1 por 100. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal. Até a próxima e obrigado.